De repente, um inimigo invisível colocou o mundo de joelhos. 7 bilhões de seres humanos curvados, confinados em suas casas, se ocultando de um vírus mortal. Todos à espera de um remédio milagroso ou de alguém que encontre uma saída, uma luz para o fim do vírus. Em meio às tribulações da vida, Jesus é nossa alegria e fortaleza. Confie nele, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A Rádio IPB. Graça e paz a todos. Vamos dar início ao nosso estudo de quarta-feira, nosso estudo bíblico. Você que ainda não se inscreveu no canal, por favor, inscreva-se neste canal. Eu peço a você que, se puder, compartilhe essas mensagens para que edifiquem a vida de outras pessoas também. E você que precisa de orações, você pode colocar aqui nas mensagens os seus pedidos de oração ou então enviar um e-mail para ipbrancharia@hotmail.com. Nós estaremos orando pela sua vida. Quero ler aqui um texto das Escrituras, Salmo 118, versículos 25 a 29, Salmo 118, versículos 25 a 29, diz assim a Escritura: Ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos, ó Senhor, concede-nos prosperidade. Bendito o que vem em nome do Senhor. A vós outros da casa do Senhor, nós vos abençoamos. O Senhor é Deus, Ele é a nossa luz, adornai a festa com ramos até as pontas do altar. Tu és o meu Deus, render-te-ei graças. Tu és o meu Deus, quero exaltar-te. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Vamos ouvir uma canção neste momento e logo em seguida nós traremos a palavra do Senhor. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor. Excelso, supremo, muito digno de louvor. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo.
Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei. Hosana, Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. O nome é santo, o nome é santo. Vamos abrir a palavra do Senhor em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo de número 19. Nós vamos ler do versículo 28 até o versículo 46. Diz assim a palavra do Senhor. Dito isto, prosseguia Jesus subindo para Jerusalém. Ora, aconteceu que, ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia fronteira, e ali, ao entrardes, achareis preso um jumentinho que jamais homem algum montou. Soltai-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar: por que o soltais? Respondereis assim: porque o Senhor precisa dele. Indo os que foram mandados, acharam segundo lhes dissera Jesus. Quando eles estavam soltando o jumentinho, seus donos lhes disseram: por que o soltais? Responderam: porque o Senhor precisa dele. Então o trouxeram, e pondo as suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar. Indo ele, estendiam no caminho as suas vestes, e quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz, por todos os milagres que tinham visto, dizendo: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas maiores alturas. Ora, alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: Mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele lhes respondeu: asseguro-vos que, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: se conheceras por ti mesmo ainda hoje o que é devido à paz, mas isto está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão o cerco, e te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Depois, entrando no templo, expulsou os que ali vendiam, dizendo-lhes: está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vós a transformastes em covil de salteadores. Pai bendito, estamos diante da tua palavra. Pedimos ao Senhor que fale aos nossos corações, pedimos ao Senhor que fale ao coração do teu povo, pela tua palavra e pelo teu Espírito. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Este evangelho é reconhecido como o Evangelho de Lucas. O mesmo autor do livro de Atos é este Lucas. Lucas não foi um dos apóstolos, ele era médico, historiador e acompanhou o apóstolo Paulo em grande parte de suas viagens missionárias. Seu evangelho foi escrito por cerca do ano 62 depois de Cristo, ou seja, o evangelho de Lucas foi escrito 8 anos antes da destruição de Jerusalém, antes da destruição do templo de Jerusalém. Evangelho é boa notícia, e a boa notícia trazida por Lucas é Jesus.
Dentre os registros de Lucas, destaca-se a subida de Jesus a Jerusalém, a sua última semana ali, bem como a sua morte e a sua ressurreição. Hoje, nós veremos uma passagem, ou esta passagem que nós lemos, veremos que ela está situada dentro da última semana de Cristo. Vamos tirar lições importantes para os nossos dias. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, montando um jumentinho. Segundo os historiadores, Jesus realizou essa entrada triunfal no dia 31 de março do ano 30. Era um domingo. Era um domingo. O próximo domingo seria o domingo da ressurreição. O que nos mostra essa entrada triunfal de Jesus em Jerusalém? Que lições nós podemos tirar da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém? Em primeiro lugar, a entrada de Jesus em Jerusalém, a sua entrada triunfal, nos mostra a humildade de Jesus Cristo. Porque os reis montavam cavalos, mas Jesus entrou em Jerusalém montando um jumentinho. Um outro rei também montou um animal humilde. Este rei foi Salomão. Podemos ver isso em 1 Reis, capítulo 1, versículo 33. Quando Salomão montou um animal humilde, ele estava tipificando Jesus Cristo. Porque Salomão montou este animal humilde na sua coroação. Jesus aqui, quando monta um jumentinho, é reconhecido como rei pelo povo. Nós aprendemos aqui que o que qualifica uma pessoa ou um rei não é o que ele possui ou o que ele veste, e sim quem ele é. O jumentinho nem pertencia a Jesus, ele era emprestado. No entanto, quem montava aquele jumentinho era o Criador do universo, o Rei dos Reis. Jesus nos ensina aqui a humildade. Ele nos ensina que o mais importante não é ter, e sim ser. Agora, quem somos? Quem somos nós? Jesus, ele era o Rei dos Reis, ele é o Rei dos Reis. Ele sabia disso, e nada mudaria o fato de que ele é o Rei dos Reis. Por isso ele montou num jumentinho, para nos ensinar isso, para nos ensinar a devida humildade que é preciso ter nesta vida. Montar num jumentinho era um claro sinal de humildade. Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Lá contém a profecia de que o povo de Israel deveria se alegrar, porque estava vindo o seu rei, justo e salvador, humilde, montando um jumentinho. Então, quando Jesus Cristo, ele dá esse sinal de humildade, montando no jumentinho, ele estava cumprindo a profecia de Zacarias. Nós vivemos num mundo onde as pessoas são avaliadas e medidas pelo que elas possuem, sejam bens, títulos ou diplomas. Agora, meus irmãos, as pessoas, elas por vezes querem ostentar isso, bens, títulos, diplomas, quando a grande ostentação, na verdade, deveria ser o fato de nós sermos filhos de Deus. Uma ostentação humilde, porque não somos dignos de sermos filhos de Deus, mas Jesus, o humilde, nos torna filhos de Deus pela sua graça e pela sua misericórdia. Somente Jesus pode nos fazer filhos de Deus. A segunda lição que nós aprendemos aqui é a dignidade de Jesus. Vemos isso no fato de que o jumentinho ainda não tinha sido montado por ninguém. Era um jumento jovem. Mateus nos diz que a sua mãe, a mãe do jumentinho, a jumenta, estava com ele. Talvez para que o animal não se assustasse. O fato a ser destacado é que o tal jumentinho ainda não tinha sido montado por ninguém. Isso tipifica a dignidade, aponta para a dignidade de Jesus. Ele montou um animal simples, mas não um animal qualquer. Jesus é digno. Digno não apenas de estrear um jumentinho,
mas Ele é digno de toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda a adoração. Ele é digno de rendermos a Ele a nossa vida e a nossa obediência. Na verdade, nós não somos dignos de que Ele nos receba e nos tenha, mas Ele, pela sua misericórdia, se faz Senhor e Salvador das nossas vidas. Ele nos faz dignos de sermos feitos filhos de Deus. Ele nos faz dignos de sermos habitados por Deus, de sermos casa de Deus. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém nos aponta isso, nos aponta a dignidade de Jesus. Mas, em terceiro lugar, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém nos mostra a soberania de Jesus. No Monte das Oliveiras, dali é possível avistar Jerusalém. Jerusalém está a cerca de 3 quilômetros do Monte das Oliveiras, e Jesus estava bem próximo ao Monte das Oliveiras. E restando pouco, então, para entrar na cidade, ele disse aos seus discípulos, ele disse a 2 dos seus discípulos que fossem ali numa aldeia ao lado e buscassem o jumentinho, o jumento. E caso alguém questionasse alguma coisa, ele disse que os discípulos deveriam simplesmente dizer: o Senhor precisa dele. O Senhor precisa dele. Isso nos mostra a soberania de Jesus, porque de fato foi isso que aconteceu. Os 2 discípulos chegaram lá, começaram a desamarrar o animal, e os seus donos perguntaram: por que vocês estão fazendo isso? E eles responderam: porque o Senhor precisa dele. Então os donos daquele animal permitiram que o animal fosse levado para que Jesus o montasse e fizesse a sua entrada triunfal na cidade de Jerusalém. Isso nos mostra que Jesus ele é soberano. Jesus ele é onisciente. Ele sabia onde estava o jumento. E Jesus ele é sábio. Ele orientou os seus discípulos naquilo que eles deveriam dizer. Jesus ele é soberano. Nenhuma ordem sua pode ser frustrada, nenhum plano seu pode ser frustrado. Por isso os donos do animal o deixaram levar. Aliás, nós vemos por 2 vezes o texto trazendo a seguinte frase: o Senhor precisa dele. O Senhor, não um Senhor ou qualquer Senhor, mas o Senhor de todo o universo precisa dele. Esse relato tão simples mostra que Jesus tem domínio sobre tudo, sobre o coração dos homens, sobre as decisões dos homens. Esse relato tão simples mostra que Jesus tem tudo à sua disposição, pois Ele é o Senhor do universo. Aplicando para os nossos dias, podemos dizer que Jesus é onisciente, Ele sabe o que está havendo, Ele sabe tudo o que está se passando conosco, Ele é sábio e vai nos orientar, vai orientar os seus discípulos acerca do que devemos fazer. Ele é soberano. Ele irá fazer uso de tudo o que ele precisa para que o seu nome seja glorificado, para que os seus propósitos se cumpram. Ele tem tudo ao seu dispor. Não somente um jumentinho, mas ele tem a seu dispor todas as coisas, todas as pessoas, todos os anjos, bons e maus, ele tem tudo a seu dispor. Todo o universo está sob o seu domínio, ele é soberano. Mas esse texto, ele nos mostra também a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, nos mostra também a realeza de Jesus. Isso em quarto lugar. Nós vemos aqui então a realeza de Jesus. Quando o jumentinho chegou até Jesus, os discípulos colocaram sobre ele as suas roupas, e Jesus o montou. Eles ajudaram Jesus a montar o animal. E conforme Jesus ia entrando na cidade de Jerusalém, as pessoas que entravam e as pessoas que saíam da cidade, conforme os relatos que temos de Lucas, mas também de Mateus e Marcos,
conforme Jesus ia entrando na cidade, as pessoas estendiam também as suas roupas, estendiam ramos, louvavam a Deus pelos milagres que Jesus tinha feito e todos diziam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. A palavra Hosana significa salva agora. Salva-nos hoje pela tua misericórdia. Ou seja, o povo estava dizendo a Jesus: salva-nos, Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Salva-nos porque tu és o Messias, tu és aquele que vem em nome do Senhor. Naquele momento as pessoas estavam reconhecendo Jesus como Messias. E elas diziam: paz no céu e glória nas maiores alturas, em reconhecimento da extensão e do poder de Jesus. E as pessoas diziam também, segundo o relato de todos os evangelhos: bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso Pai, Hosana nas maiores alturas. Jesus, ele é aquele que traz a salvação, ele é aquele que vem em nome do Senhor, ele é quem traz o reino, mas ele também é o rei, e o seu reino claramente se estende a tudo, aos céus e à terra, aplicando aos nossos dias. Jesus fez a entrada triunfal em Jerusalém, um ato histórico. Aqueles que o reconheceram como rei deram um sinal, estendendo as suas roupas, estendendo ramos, glorificando a Deus. A entrada histórica em Jerusalém foi assim. Agora, como foi a entrada histórica triunfal de Jesus em sua vida, em seu coração? Ele é o seu Senhor, ele é o Criador, que ele seja exaltado em nossas vidas. Estenda o seu coração para Jesus, reconheça-o como Rei, glorifique-o. Quando somos salvos, reconhecemos Jesus como Rei e entregamos o que temos a Ele, a nossa vida. 1 Coríntios, aliás, Romanos capítulo 10, versículo 9 diz: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Você já fez isso? Já confessou com a tua boca que Jesus é o Senhor? E já reconheceu no teu coração, no íntimo do teu coração, que Ele ressuscitou dentre os mortos? Esses são atos necessários para a salvação. Jesus estava trazendo salvação naquele dia. As pessoas estavam dizendo: Hosana. Você já disse Hosana? Você já disse: Senhor, salva-me, salva-me? Diga Hosana, diga ao Senhor: salva-me hoje, salva-me agora. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, em quinto lugar, nos mostra que Jesus, ele não é unânime. Jesus, ele não é unânime. Nem todos se alegraram naquele domingo. Era um domingo, mas nem todos se alegraram. Sempre existirão pessoas fazendo oposição a Jesus. Porém, os planos de Deus, eles não podem ser frustrados. O texto bíblico diz que, diante de tudo que estava acontecendo, os fariseus disseram em meio à multidão. Eles disseram em meio à multidão: Mestre, repreende os teus discípulos. Mas Jesus lhes respondeu: asseguro-vos que, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Jesus não foi unânime entre todos os homens. Os fariseus, como mostra aqui bem o texto, não estavam aceitando o pedido da multidão de salvação, o clamor da multidão por salvação. Eles não estavam aceitando o reconhecimento messiânico de Jesus por parte da multidão. Mas haverá um dia em que todos nós, e mesmo estes fariseus, se dobrarão diante de Jesus, porque a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Senhor. As pessoas estavam louvando Jesus,
E os fariseus não estavam aceitando. Sem fazer acusações, muitas pessoas dizem, eu ouço isso com frequência, não vou à igreja porque na igreja tem louvor. Agora a igreja de Cristo sempre o louvará. Em Apocalipse, vemos uma adoração cósmica sendo dada a Jesus. Você pode conferir isso em Apocalipse capítulo 5, e se quiser um texto preciso, Apocalipse capítulo 5, versículo 13. Mas o fato, meus irmãos, é que Jesus é digno de toda adoração, ele é digno de todo o louvor. E nós devemos prestar-lhe isso. Sabemos que isso não é unânime entre os homens, mas um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é Senhor. Em sexto lugar, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, naquele domingo, mostrava a oportunidade de salvação que Jesus trazia. Veja mais uma vez os versículos 41 a 44. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia, se conheceras por ti mesmo, ainda hoje o que é devido à paz, mas isto está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão o cerco, e te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Naquele domingo, Jesus estava visitando a cidade, levando ali a paz, levando a salvação, mas a grande maioria da cidade o rejeitou. É interessante, mas muitas pessoas, ou a grande maioria das pessoas, parece não perceber a oportunidade diante de si. Nós falamos tanto de oportunidade, Jesus é a maior oportunidade de todas. Devemos agarrar-lhe como quem agarra uma oportunidade única, porque é uma oportunidade de paz, nele há paz. E sem ele, como nós vemos aqui, os homens receberão o salário, o pagamento dos seus pecados, e a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Com Jesus há paz com Deus, sem Jesus há condenação eterna. Por isso que Jesus diz aqui que porque eles não reconheceram a oportunidade da visitação, aquela cidade, a cidade de Jerusalém, passaria por uma grande destruição. E isso aconteceu no ano 70. Sua vida, que ela seja de Jesus. Que Deus abra os seus olhos para que você possa ver que Jesus é a nossa paz e Ele é a única esperança de salvação. Veja, o texto diz que eles não viram porque isso estava oculto aos olhos deles, mas que Deus hoje abra os olhos de todos nós para que vejamos e creamos em Cristo e que agarremos essa oportunidade que Ele nos dá nesse tempo de salvação. Em sétimo e último lugar, a entrada de Jesus em Jerusalém mostra a santidade que ele trazia. A santidade que ele trazia. Veja o versículo 45 em diante, diz, depois entrando no templo, expulsou os que ali vendiam, dizendo-lhes, está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vós a transformastes em covil de salteadores. Após entrar em Jerusalém, uma das primeiras coisas que Jesus fez, para não dizer a primeira, foi ir ao templo. O templo era a casa de Deus na terra. O templo não é como o nosso templo de hoje, porque templo, no sentido perfeito da palavra, só existe um. Era o templo de Jerusalém, o lugar que Deus escolheu para fazer a sua habitação entre os homens. Só que os homens daquele tempo estavam fazendo da igreja um lugar de comércio, estavam fazendo um comércio da salvação, um comércio do perdão. Eles estavam comercializando aquilo que Deus nos dá gratuitamente, perdão e salvação.
Eles estavam buscando lucro em cima dessas coisas. Mas quando Jesus ele entra ali no templo, o texto diz que ele expulsou os que ali vendiam, ele expulsou os que ali comercializavam. Isso é um sinal de santificação. Jesus estava santificando o templo, expulsando os comerciantes e ensinando que aquele lugar era um lugar de oração, um lugar de se encontrar com Deus, um lugar de comunhão com Deus e não um lugar de comércio. Trazendo para os nossos dias. Hoje nós somos o santuário de Deus. Não como o templo de Jerusalém, mas Deus quer fazer de nós a sua casa. Ele quer fazer de nós a sua morada. Agora, como estamos? Quem somos? Porque quando Jesus entra nas nossas vidas, Ele expulsa de nós, Ele expulsa de dentro de nós tudo aquilo que está errado, tudo aquilo que não está em conformidade com a palavra de Deus. Ele nos limpa, Ele nos purifica, Ele nos santifica para nos levar a termos uma verdadeira comunhão com Deus, por meio da oração, por meio da palavra, por meio da comunhão. Quando Jesus entra em nossas vidas, Ele muda tudo. Ele retira de nós o mal e nos dirige no caminho da santidade. Para concluir, Jesus entrou em Jerusalém. Ele não precisa da nossa permissão para entrar em nossas vidas, como alguns dizem, porque Ele é soberano. Mas quando Ele resolve entrar, quando Ele decide entrar, como quando Ele decidiu entrar em Jerusalém, quando Jesus decide fazer morada em nós, ficamos conhecendo, e devemos conhecer, que Ele é humilde, que Ele é digno, que Ele é soberano, que Ele é rei, que Ele não é unânime entre os homens, mas que unanimemente todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Senhor, que Ele traz consigo a paz e que Ele santifica o seu povo. Vamos ouvir nesse momento um hino. Sublime em majestade e glória, sobre as milícias do celeste além, ouve o louvor, os hinos de vitória, nós que de ti recebem
Pai bendito, em nome de Jesus Cristo, nós colocamos diante de Ti as nossas vidas, ó Pai, e pedimos a Tua bênção. Jesus, Ele é tão maravilhoso. Vemos aqui, Senhor, nessa passagem, a humildade de Jesus, a Sua dignidade, a Sua soberania. Ó Pai, quantas coisas nós vimos aqui, mas Pai, nós não queremos perder a oportunidade da visitação. Pedimos ao Senhor que nos traga paz. Pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, que nos dê fé em Cristo e que o Senhor abra os nossos olhos para contemplarmos a Tua salvação, que diante dela possamos clamar: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Abençoe o Teu povo, ó Deus. Nesta semana de Páscoa, abençoe o Teu povo. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua família. No domingo de Páscoa nós teremos aqui a mensagem do Senhor também, às 9 da manhã e às 7:30 da noite. Esteja conosco. Vamos estar juntos diante da palavra do Senhor. Uma boa semana.